Olha, a gente abre o programa de hoje também falando de um assunto importante e que ele foi ganhando força nos últimos anos. Quem já ouviu falar a expressão explante? Uma expressão até estranha, né? Explante. O que seria esse explante? A retirada, então, da prótese, no caso de silicone, né, na mama, e que tem ganhado, eu disse, uma discussão e um corpo, porque muitas mulheres, então, hoje, tomaram a decisão de retirar esta prótese. E para a gente entender tudo que está associado a este assunto, convidamos mais uma vez ela que é cirurgiã plástica, doutora Tatiana Moura, bem-vinda. Obrigada, Carol. Tudo bem, doutora? Feliz ano novo. Você também. Prazer tê-la novamente. Obrigada. Antes da gente falar de questões específicas ligadas às queixas, e que sim, elas existem e alguns problemas podem ocorrer com algumas mulheres ligadas às próteses, enfim, eu falei para a doutora que eu queria comentar e começar o nosso assunto falando da parte comportamental. Não é de hoje, a gente já está acompanhando ao longo desses últimos anos, né, doutor, eu acho que até um movimento mesmo feminino de muitas mulheres querendo tirar a prótese e uma justificativa que não é algo natural, que não faz parte do nosso organismo. Eu queria te ouvir como médica, como é que para vocês tem sido tudo isso e se de fato, enfim, faz sentido pensando nesse ponto de vista das mulheres querendo estar cada vez mais naturais, não sei, né? A gente tem aí os dois lados. Eu acho que tudo que fica bonito, independente de ser natural ou não, Exatamente, é bacana. Exatamente. Então, eu acho assim, Carol, o que a gente percebe nos últimos anos? É uma procura por mamas menores, não exatamente sem próteses. Tá. Então, sei lá, eu tô no mercado, né, fazendo cirurgias há 18 anos. Nos primeiros 8 anos, as pacientes procuravam próteses grandes. Então, assim, era normal colocar 350, 400, 420, 450. Hoje em dia é muito raro uma paciente, a não ser que a paciente seja muito alta, com tórax muito largo e que seja necessário colocar um volume maior para ficar harmônico ali no tórax da paciente. Mas, assim, é muito comum hoje em dia as pacientes chegarem assim, eu quero pôr, doutora, mas eu quero pôr 150, quero pôr 200, né? O que, assim, não é assim que a gente escolhe prótese, né? Mas, assim, uma procura por próteses menores. Em relação a ficar sem prótese, porque o explante não é uma paciente que não tem prótese e quer fazer a mama, né? É uma paciente que teve a vontade de colocar prótese e que agora não quer mais ter prótese. Então, tem dois motivos principais. Primeiro, comportamentalmente, eu acho que é a questão de ter uma mama menor. Tá. Que eu acho que está mais na moda isso. Entendi. Né? A professora mudou. Sabe que eu me lembrei? Mais slim, assim. Quando você disse de anos atrás, vocês lembram daquela série Malibu, não era? Que a mulherada corria na praia, que ela... Não é? Eu esqueci agora o nome da atriz, mas enfim. Pamela Anderson. Pamela Anderson, obrigada, é isso mesmo. E aí, veio na nossa cabeça assim, com o passar do tempo também, é uma questão do que está sendo mostrado. Sim. Né? Não, Mídia, e eu não duvido seriado, daqui a 10 anos filme. isso voltar. Voltar, sim, sim. É aquela mas coisa... desculpa te interromper, doutora. Não, imagina, mas é isso mesmo, entendeu? Então, assim, na época que tinha um programa de TV, que as mulheres ficavam cheias de prótese, né, as paniquetes, também todo mundo procurava aquilo. Entendi. Então, agora já é assim, a estética de uma mama menor. Tá. Né? Então, quando a paciente, há 10 anos atrás, 11, 15 anos atrás, colocou uma prótese grande, essas pessoas estão voltando para trocar a prótese, aí fica aquele questionamento. Você quer ficar sem prótese ou você quer diminuir? Né? Entendi. Então, o explante também não é só por uma questão de saúde, né? Na verdade, na questão de saúde é uma ínfima parte. É mais uma questão de estética. De estética mesmo. De estética. Então, assim, ou se a pessoa tem um pouco de mama, ou ela realmente quer ficar bem com a mama bem pequena, fica sem. A gente monta a mama sem a prótese, não tem problema nenhum. Vai depender também da estrutura ali, né? O quanto tem do tecido, né? Isso, o quanto tem tecido da paciente, o que ela está procurando. Porque eu tenho pacientes que a gente deixa a mama 40, uma mama pequena. Tá. E tudo bem, se é o que a pessoa quer, né?
Mas, doutora, tem uma síndrome também associada. Eu não sabia que ela tinha um nome, eu não sei nem se a pronúncia Ásia. É Ásia mesmo? A gente ficou na dúvida. A gente em português fala Ásia, né? Mas seria Ásia. Uma síndrome associada, então, né? Que algumas mulheres relataram que tiveram alguns sintomas mesmo. E que, se vocês forem examinar a prótese está igual, tá tudo bem com a prótese, mas é uma coisa sistêmica? Isso. A síndrome ásia é uma síndrome inflamatória, autoimune, desencadeada por algum material adjuvante. O A do ásia, né, é o anti-inflamatória, síndrome induzida por adjuvantes. Ok. Tá? Esses adjuvantes não são só o silicone. O silicone é um deles. Entendi. Então, tem relacionado ao alumínio, a escaleno, a metais como o metal do marca-passo, a algum tipo de vacina, óleo de tubarão. Então, são vários fatores que, na verdade, a literatura médica reuniu várias síndromes descritas relacionadas a esse tipo de material e reuniu numa síndrome só. Entendi. Né? E é uma doença autoimune. E é uma doença autoimune, inflamatória, desencadeada por exposição a algum fator externo. Entendi. Né? E assim, tem estudos relacionados ao silicone desde 2011, então é muito recente. E que fizeram isso em cobaias e que só desenvolveu a resposta inflamatória as cobaias que eram geneticamente predispostas a ter doenças autoimunes. Entendi. Entendeu? Então, assim, o que a gente fala hoje? Por exemplo, uma pessoa que tem uma doença autoimune, tem uma síndrome de Sjögren, tem um lúpus, tem uma artrite reumatoide, talvez não seja legal ela usar a prótese de silicone, né? Porque ela pode exacerbar a resposta inflamatória dela, mas é uma pessoa predisposta geneticamente. Certo. E se a pessoa não tem uma manifestação, enfim, não tem, desconhece que possa ser, né, predisposta a ter uma doença autoimune, dá para fazer um check-up nesse sentido? Não dá. É uma coisa que não dá para prever. O que a gente sabe, assim, desde 2011, esse levantamento que eu fiz, que eu encontrei, foi de 2019, foram descritos 300 casos no mundo. É muito pouco. É muito raro. São 5 milhões de mulheres que têm prótese de mama, cerca de 300 mil por ano no Brasil fazem a cirurgia com prótese de mama. Então, assim, raro como tudo, demais. Doutora, até um preenchimento com um ácido que para todo mundo vai dar tudo certo, aí em tal paciente teve um problema. Tudo tem um risco, mas entendi perfeitamente sua comparação, que é raro. Muito raro. Eu vou lá e já volto, a gente vai colocar aqui na tela, a gente tem uma imagem para mostrar algumas coisas, né, sistêmicas que podem acontecer, alguns sintomas aí associados, então, a essa síndrome. E depois a gente vai falar de outras situações que podem envolver a prótese e que tem até grau, hein, gente? Olha lá, isso aqui tem que ficar ligado para quem tem prótese. Volto já. Vamos lá, estamos falando hoje, então, com a doutora Tatiana Moura a respeito de explante, a retirada da prótese de mama. O assunto é super interessante. Vamos voltar a falar, então, da síndrome, que tem algumas queixas, algumas manifestações. A gente separou aí as principais para colocar na tela. E isso, como a doutora já comentou, gente, é raro, né? A gente tem que falar, mas é raro. Tá no ponto aí, Gláucia? Diga-me. Sim? Agora sim. Isso. Aí essa é legal, né? Ficou bonita essa foto. Ó, vamos lá, vou ler para vocês, a doutora vai explicar pra gente. Então, assim, estado febril, boca seca, fadiga crônica, sono não revigorante ou distúrbio do sono, manifestações neurológicas, comprometimento cognitivo e perda de memória, dor, inflamação ou fraqueza muscular, dor e ou inflamação articular. É bastante coisa e tudo ligado aí a uma questão bem da articulação mesmo, né? Mas você vê como é tudo muito inespecífico? Sem dúvida. Né? Então, assim, é muito difícil você fechar o diagnóstico de que a pessoa tem uma síndrome ásia que foi deflagrada pela prótese de mama. Porque pode ter sido por uma exposição a outro fator ao longo da vida da pessoa. Então, assim, como que a gente pode fechar o diagnóstico? A gente pode pedir alguns anticorpos específicos ao silicone, né? HLA, que são moléculas apresentadoras de antígeno para um sistema imunológico também específico. E
quando retirar o silicone, a pessoa ficar sem sintoma. Exato, né? o teste da retina. Só que isso é raro também, porque a resposta já pode ter sido desencadeada e não cessar quando a gente tira a prótese. Então, realmente fica muito aberto esse diagnóstico, é difícil de fechar e o tratamento seria isso, tratar os sintomas, tirar a prótese. E aí, às vezes, tem que dar imunossupressor, alguma coisa assim. Como qualquer outra doença. Doença, exatamente, autoimune. Então, gente, entendemos esse quadro, a síndrome. Agora vamos para outras situações, doutora. Então, Isso. assim... O que é mais comum, né, a gente fazer o explante? É um motivo aí realmente específico de algo que aconteceu com a prótese. Exatamente. Então, assim, quando a gente coloca a prótese de mama, aliás, qualquer material estranho ao nosso organismo vai fazer uma cicatriz em volta da prótese, que a gente chama de cápsula. Então, no início, ela vai estar ali naquele grau 1. Essa classificação chama classificação de Baker, vai de 1 a 4, e que a gente vai classificar a relação da cápsula com a prótese, né? Então, o grau 1 é aquela cápsula fininha, uniforme, que acabou de colocar, nos primeiros anos vai estar assim. Ao longo dos anos, a cápsula, vai ficando um pouco mais espessa, mas até aí a gente não mudou nada de formato da prótese nem da textura. Ela continua com a mesma textura. Certo. Então a palpação da mama está igual. A partir do grau 3, que é o Baker 3, já começa a ter um espessamento mais importante da cápsula, ela às vezes até muda de cor mesmo, por isso que eu fiz uma outra cor aqui, fica mais amarelada, tal, por mais depósitos de fibroblastos e tudo mais, e ela começa a ter uma deformação leve, mais leve da prótese. Então você vê que a prótese já não está tão redondinha, tem umas dobras lá dentro, porque a própria cápsula começa a dobrar a prótese. É nesse grau 3 que as mulheres podem sentir dor? No grau 4 tem a dor. Tá. Então, no grau 3 e 4, já temos deformidade. Quando você vai palpar, já está dura a mama, porque a prótese está ali contida num espaço menor do que o dela originalmente, né? E aí, no grau 4, a paciente já tem dor. Mas a grande maioria das pacientes vem trocar aqui. Por quê? Porque aqui já tem uma alteração estética. Mas, doutora, isso vai acontecer ao longo dos anos com todas as mulheres que têm a prótese? Então, 4% das pacientes vão ter essa evolução antes de 10 anos. A gente está falando de um tempo. Tem a recomendação da troca nesse período. Então, a gente não fala mais assim, você tem que trocar com 10 anos. A gente fala, você tem que trocar quando você tiver contratura. Entendi. 4% vai ter antes de 10 anos, ou seja, 96% vai ter depois de 10 anos. Né? Pode ser com 12, 13, 14, 15. Então, assim, todas as mulheres em idade fértil fazem ultrassom de mama de tempos em tempos, exames ginecológicos normais, né? De triagem de câncer de mama. Então, isso vai aparecer nesse grau aqui ou nesse já no ultrassom. Entendi. Então, o ideal é a pessoa trocar antes de chegar no grau com dor. Porque, às vezes, aqui a contração é tão intensa que rompe a prótese. Entendi. Puxa e aí, esse rompimento aumenta a chance de ter os antígenos, né? Aí aumenta tudo. E aí tem uma inflamação também sistêmica. A cirurgia fica pior, né? Pra gente trocar. Então, assim, o ideal é fazer a troca aqui no Baker 3, que já tá meio um pouco... Já deu uma mudada. Já deu uma mudada. E nem sempre os dois lados, né? As duas mamas vão se comportar da mesma forma. O incrível é assim, tem paciente que tem a contratura, que se ela tiver uma contratura simétrica, o paciente não percebe. Porque já não dá esse efeito estético, então a pessoa... Exatamente. Quando é assimétrica, o paciente percebe mais fácil. Vou colocar a perguntinha do público, quem escreveu pra gente na tela. Aproveitem, olha lá. Sara, obrigada, um beijo. Uma pessoa que tem silicone, quais os riscos que corre na gravidez? Na verdade, não tem risco nenhum em relação ao bebê, não tem nada relacionado com silicone. O que acontece é que a amamentação, a produção de leite, pode fazer com que esse processo seja acelerado. Né? E uma outra questão é se a paciente tiver bastante leite, depois vai murchar a mama e aí, às vezes, a paciente quer fazer uma reparação estética porque já ficou caidinha, a prótese ficou estranha, tal. Ou até trocar a prótese. Exato, ou fica sem. Que é o nosso assunto. Vamos colocar mais perguntinha. Cami, obrigada, beijo. Tenho prótese há quase 20 anos, tenho 42 anos e desenvolvi a síndrome de Hashimoto. Seria melhor explantar a
prótese? Então, eu acho assim, a faixa etária da paciente ali é a faixa etária de desenvolvimento de doenças autoimunes, independente do silicone. Então, assim, se ela tem há 20 anos o silicone, a chance de estar relacionada é pequena. Podia ter, Né? apareceria antes. O Hashimoto é uma tireoidite, né? Um problema na tireoide. Então, eu acho que não tem relação. Agora, se ela deseja ficar sem a prótese, ela tira a prótese. Agora, se ela gosta do uso da prótese, não vejo que isso vai melhorar o Hashimoto dela. Né? Até porque ela vai ter que usar a medicação para tireoide, independente se tirar a prótese ou não. E doutora, bem ou mal, a questão autoimune é um desafio para a medicina muito grande. Você vê que essa síndrome foi descrita em 2011. Então. Né? A gente usa prótese de mama desde a década de 40. Né, de 1940, então assim... E até no caso de mulheres assim que têm doenças autoimunes associadas muitas vezes. E uma coisa que eu sempre observo de amigas que têm alguma doença autoimune, enfim, a gente conversa e tal... Normalmente é após a maternidade, depois que... Mas é a faixa etária, Carol, também, dos 40 anos. Que os hormônios se modificaram ali de uma forma muito intensa num período, né, específico, mas é uma coisa tão interessante. Eu adoro ler sobre isso, eu sou uma doida. Eu adoro, e na questão autoimune, pergunta pra Flavinha, né, Flavinha? Flavinha que me aguenta com essas histórias. Eu acho que se todo mundo tomasse imunossupressor, a gente... Mas e daí, né? Aí ia ter um monte de infecção, ia ter outros problemas. Continuamos acompanhando a evolução da medicina, não é verdade? É verdade. E, enfim, nos informando, né? Mas eu sei que o público também gosta do assunto. Eu vou deixar o contato, então, da doutora. Te agradeço mais uma vez. Sempre um grande prazer. Hoje a gente falou de explante com a doutora Tatiana Moura, que é cirurgiã plástica. Lá no Instagram dela você pode tirar mais dúvidas e acompanhar o trabalho. É o @doutora, abreviado, _ Tatiana Moura. @doutora, abreviado, _ Tatiana Moura. Você já encontra todo o trabalho. Um beijo. Obrigada, Ótimo Carol. ano. Até a Você próxima. também. Obrigada.